Olá pessoal, essa é a 9ª aula da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na aula de hoje nós vamos abordar o protocolo TCP/IP. Nós faremos uma introdução, apresentaremos a pilha TCP/IP, a camada física Ethernet, a camada de rede, onde trataremos da configuração de IP. Logo adiante, estudaremos a camada de transporte TCP e UDP, a camada de aplicação e-mail, FTP e DNS e trataremos sobre as VLANs, que são redes locais virtuais. As redes Ethernet se tornaram muito populares ao redor do mundo devido à sua facilidade de instalação e seu custo reduzido. Em ambientes industriais, o padrão Ethernet vem ganhando força para aplicação de chão de fábrica, uma vez que a comunicação entre as camadas superiores já funciona baseada neste padrão de comunicação. Deste modo, a integração com sistemas gerenciais de alto nível se torna mais fácil. Atualmente, é o padrão mais difundido do mundo e está em constante evolução. Esse padrão suporta diversos protocolos em suas camadas superiores. Nessa figura, nós temos a comparação entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP. Veja que as duas camadas mais baixas do modelo OSI, a camada física e a de enlace, não são bem definidas no modelo TCP/IP. As tarefas são compartilhadas por uma camada de acesso à rede. A terceira camada, a camada de rede, é definida no modelo TCP/IP como internet. É bem definida aqui uma camada de transporte e nós temos uma camada de aplicação que abrange as 3 camadas superiores do modelo OSI. A figura da direita apresenta alguns protocolos que são utilizados no modelo TCP/IP. Nas camadas mais baixas, onde nós temos o acesso à rede, nós temos alguns protocolos físicos, como o Ethernet, Token Ring, ATM e outros. Na camada de rede, nós temos o protocolo IP como seu principal componente. Na camada de transporte, nós temos principais componentes como TCP e UDP, como meios de transporte de informação. As camadas superiores, nós temos diversos protocolos que podem ser utilizados para simplificar a nossa comunicação, como o Telnet, o FTP, o HTTP, o DNS, entre outros. Agora, vamos abordar a sua camada física. Nas redes TCP/IP, o protocolo mais utilizado na camada física é o Ethernet. Para acesso ao meio físico, existe uma constante evolução. Inicialmente, era utilizado um cabo coaxial com um conector do tipo BNC, como apresentado aqui na figura. Logo adiante, a gente tem a utilização dos conectores RJ45, muito comuns nas aplicações, inclusive cotidianas da gente. Nós também podemos utilizar como camada física a fibra ótica e também o ar através da conexão pelo protocolo de Wi-Fi. A principal diferença entre as redes Ethernet domésticas e as redes industriais está relacionada à sua confiabilidade, pois é necessário aplicação em ambientes severos, onde há altas temperaturas, umidade elevada e vibrações mecânicas. Proteção mecânica especial, alto grau de proteção IP, proteção contra a umidade, imunidade a ruídos, arranjos de alta disponibilidade e uso de protocolos industriais nas camadas mais elevadas. A camada de enlace é dividida em 2 subcamadas, o controle do link lógico e a camada de acesso ao meio. O controle de acesso ao meio é realizado pelo algoritmo CSMA-CD, que significa Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Portanto, existe a detecção de colisão de pacotes. Para isso, a gente segue o seguinte algoritmo, que é mostrado na animação ao lado. No início, os mecanismos ouvem o meio e percebem se o barramento está transmitindo ou não. Caso alguém esteja transmitindo no barramento, a gente espera um tempo aleatório. Isso faz com que a nossa rede não seja uma rede determinística. Caso não esteja ninguém transmitindo, a gente transmite um byte enquanto ouve o meio. Caso haja uma colisão, nós vamos para um subalgoritmo de colisão e voltamos a ouvir o meio. Caso não haja colisão, a gente executa a transmissão até o fim. É assim que vai funcionar a nossa transmissão de dados. Vejam aqui na nossa animação agora. A gente utiliza para mandar um pacote. Caso haja colisão na rede, os 2 equipamentos vão esperar um tempo aleatório. Então, um vai fazer na frente do outro e vai resolver esse problema de colisão desse modo. O problema do tempo aleatório é justamente porque nós não temos a capacidade de ter uma rede determinística nesse caso. Para aplicações de controle de processos, o determinismo é requerido.
E o algoritmo CSMA, como a gente já disse, não é determinístico. Dessa forma, para se obter o determinismo, as redes Ethernet industriais irão implementar mecanismo de sincronismo dentro do seu próprio protocolo, por exemplo, o Profinet. Aqui nós temos a utilização de uma estampa de tempo. Aqui nós temos a comunicação entre o cliente e o servidor através da rede. Então, no primeiro momento, nós temos a estampa de tempo T1. A recepção dessa informação ocorre num instante de tempo T2. A retransmissão da resposta num instante T3 e a gente recebe essa informação num instante T4. Se conhecidas essas estampas de tempo T1, T2, T3 e T4, a rede pode executar um delay para que ela sempre tenha a mesma taxa de transmissão. A camada de rede é responsável pelo endereçamento lógico. Isso tem a função de multiplexar conexões de rede sobre uma única conexão de enlace. Ela vai encapsular as informações da camada 4 na forma de pacotes ou datagramas, que serão enviados para as camadas inferiores. Serviços oferecidos podem ser orientados à conexão ou não. É a camada mais baixa que lida com a conexão ponto a ponto. Na figura abaixo, nós temos dois computadores que estão endereçados dentro de uma rede local, uma LAN. E aqui dentro nós temos, então, os endereços privados deles, que dizem respeito apenas a essa LAN. A conexão com a internet é feita através desse modem DSL, que vai ter, então, um endereço público desse. Isso aqui é um IP real. Então, se esse computador 2 quiser se comunicar com o computador 1 através da rede local, os dois têm endereçamento próprio e o caminho vai ser definido através do próprio roteador. O roteador vai definir as rotas dos pacotes, seja para o computador na mesma rede ou para uma rede externa. E, portanto, o roteador tem a função de estabelecer as rotas que os pacotes vão fazer de modo mais eficiente para que saiam do destino e cheguem até o seu destinatário. A camada de rede possui alguns protocolos conhecidos, como o IP, o Internet Protocol, que é responsável por endereçar e encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Ele faz serviço de datagramas não confiável. Ele fragmenta e remonta os pacotes, que são enviados através da rede. O protocolo ICMP, que vem de Internet Control Message Protocol, é o protocolo utilizado pelos hosts e roteadores para relatar erros e trocar informações de status e controle limitado. Por exemplo, uma mensagem enviada quando o pacote IP não consegue chegar ao seu destino e também o comando ping. Temos também o IGMP, o Internet Group Management Protocol. É usado pelos hosts para reportar seus participantes de grupos de hosts a roteadores multicast vizinhos, por exemplo, em redes de TV digital. Aqui nós temos um endereçamento IP, que permite a identificação lógica de um host ou uma rede. Pode ser IPv4, que possui 32 bits, ou IPv6, que possui 128 bits. O endereço de IP IPv4 é um número de 32 bits, normalmente agrupado em 4 octetos. Aqui nós vemos um exemplo da representação desses 4 octetos, na sua representação binária e na sua representação decimal. Aqui nós temos então 192, 168, 0 e 1. O endereço IP é formado por duas partes, o NetID, a identificação da rede, e o HostID, a identificação do host. O primeiro endereço da rede é o que identifica a rede. Por exemplo, 192.168.1.0. O último endereço da rede é o endereço de broadcast, isso é, para mandar o pacote para todos os integrantes da rede. Aqui nós temos o exemplo de 192.168.1.255, o último número possível. Os endereços começados em 127 são endereços de loopback. Quando queremos tratar do IP local da nossa máquina, a gente utiliza 127.0.0.1. Aqui nós temos um exemplo de rede que é apresentado para a gente. Ela usa o primeiro endereço, então é 192.168.1.0. Esse barra 24 significa que nós usamos 24 bits dos 32 possíveis para o endereçamento da rede, então apenas 8 para o endereçamento dos nossos hosts. Então essa rede aqui, os 3 primeiros octetos são do endereçamento da rede e o último octeto, de 8 bits, representa o endereçamento possível de 0 a 255 dentro da nossa rede. Existem 5 classes para endereçamento IP, mas atualmente só as classes A, B e C estão disponíveis comercialmente. Essas faixas são relacionadas com o número de bits utilizados para o endereçamento da rede e o número de bits utilizado para o endereçamento do host. Nós temos aqui, por exemplo, a classe C, que ela vai ter 8 bits destinados à identificação dos hosts. Os demais bits vão ser utilizados para a identificação da rede, mas sempre começando com 110, seus primeiros bits. De modo que a faixa que nós vamos ter é de 192.0.0.0 até 223, 255, 255 e 255.
Nós também temos o conceito de subredes. Esse conceito surgiu com a necessidade de dividir as redes formadas a partir das classes A, B e C em redes menores. A solução encontrada foi a adição de mais um nível na estrutura de endereçamento, de modo que o número de hosts foi dividido em uma parte destinada à numeração de subrede e outra destinada à numeração dos hosts. Então nós tínhamos o endereço de IP, que foi quebrado entre o endereço da rede e o do host, e agora foi quebrado em um endereço de subrede e o endereço do host em si. A forma com que a rede é subdividida é indicada pela máscara de subrede, que é um número de 32 bits e indica quais deles são utilizados para representar a rede. Esses vão ter o valor 1 binário, e quais os valores utilizados para o endereçamento são de hosts, que vão ter o valor binário 0. Por exemplo, nós temos o 255, 255, 255, 0. O último bit, o último byte, o último octeto, vai ser usado para representação de endereçamento dos hosts. Então, eles são todos nulos na máscara de subrede, que só vai, então, ser utilizado os 3 primeiros bytes. Então, aqui nós temos 24 bits de endereçamento e 8 bits para os hosts, do modo que a gente tem 254 endereços disponíveis. Por quê? O primeiro endereço é da rede e o último é o de broadcast. Então, nós temos 256 menos 2. A notação que é utilizada é o endereço da rede, no caso 192.168.0.0, que é o primeiro endereço da rede, barra 24, mostrando que os primeiros 24 bits são utilizados para o endereçamento da rede. Agora vamos tratar sobre a camada de transporte. Ela promove uma conexão fim a fim entre aplicações utilizando as portas de comunicação. Por exemplo, um programa AAA, que está no host A, comunica com outro programa AAA, mas agora no host B. A porta de origem é 1534 e a porta de destino é 2356. Normalmente é acessada através de sockets em um sistema computacional utilizando uma API, um Application Programming Interface, de sistema operacional. Sua unidade de dados é denominada segmento. Na figura abaixo nós temos um esquemático do funcionamento dessa comunicação. É como se a comunicação fosse direta, fim a fim, entre os programas as aplicações que estão utilizando esses sockets. Então, o programa do host 1 envia um segmento para o programa do host 2 diretamente através dessas portas. Na camada de transporte, nós temos protocolos orientados à conexão ou não orientados à conexão. No primeiro caso, eles estabelecem e mantêm os canais de comunicação, que garantem que as mensagens cheguem ao destino na ordem correta. Já os protocolos não orientados à conexão, as mensagens podem chegar em qualquer ordem, e seu funcionamento é similar aos datagramas da camada de rede. Os protocolos da camada de transporte podem possuir controle de congestionamento e de fluxo. Ela possui serviços similares à camada de rede, porém o código de transporte funciona nas máquinas dos usuários, e a camada de rede funciona principalmente nos roteadores. A camada de transporte atua sobre a camada de rede melhorando o QoS, a qualidade do serviço, the Quality of Service. Exemplos de protocolos que nós temos são o TCP, que é orientado à conexão, confiável, porém com maior overhead, e o UDP, que é não orientado à conexão e não confiável. Lembrando o conceito de overhead, que é a quantidade de informação que a gente precisa transportar adicionalmente apenas para garantir o funcionamento da comunicação. É a parte do pacote que não são os dados transmitidos. Agora vamos tratar da camada de comunicação superior, a camada de aplicação. As camadas inferiores à camada de aplicação têm função de oferecer um serviço de transporte confiável, contudo elas não oferecem nenhuma tarefa. A camada de aplicação contempla alguns protocolos de suporte necessários ao usuário. Por exemplo, o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que constitui a base da World Wide Web, da internet. Também nós temos o DNS, o Domain Name Service, o serviço de banco de dados distribuído para correlacionar o nome de um determinado domínio com o seu endereço de IP. Aqui nós temos um exemplo. O endereço 172.217.29.131 é o endereço IP real do Google, mas só que para nós é muito complicado lembrar esse número. É mais fácil que a gente saiba qual é o endereço com um nome mais simples para que nós consigamos utilizar. Então, quando nós falamos www.google.com.br, nós estamos indicando esse endereço de IP. O DNS vai fazer essa correlação para a gente. Outro protocolo que a gente pode citar aqui é o Modbus TCP, que vai utilizar as camadas inferiores do protocolo TCP/IP para transmitir pacotes no formato do Modbus. Nós vamos fazer uma última prática nessa disciplina, utilizando o software Cisco Packet Tracer.
Para isso nós vamos fazer configuração de IP, sermos capazes de testar o comando ping, utilizar o modelo OSI ARP, configurar as redes locais, DHCP, DNS e outros serviços da camada de aplicação, além da interconexão entre outras LANs. Essa prática vai ser detalhada para vocês em breve. Nessa figura a gente tem uma típica arquitetura utilizando redes Ethernet, através do protocolo TCP/IP. Aqui nós temos diversos equipamentos como switches, firewalls, switches de família mais avançada, como o switch L3, que vão permitir a comunicação entre todos, além de gateways, que vão converter meios de comunicação diferentes até outros tipos de redes. Então aqui a gente tem uma arquitetura clássica de como que a gente pode utilizar uma rede TCP/IP, inclusive com acesso externo, acesso à internet, através de um firewall e de uma rede em anel fibra ótica que está conectando todo mundo aqui. Aqui eu apresento para vocês os switches. Os switches realizam a automação da rede. Eles minimizam as colisões dos pacotes. Eles conseguem gerenciar prioridade de mensagem, identificar o tipo de mensagem e tratar erros. Eles também gerenciam o sincronismo. Eles podem ser do tipo L1, L2, L3 e L4. O tipo L1 é o mais simples de todos, o hub, que tem muito poucos recursos e está cada vez mais em desuso. Conforme vai subindo sua categoria, as suas funcionalidades aumentam. Aqui nós temos um switch L2. Eles operam na camada 2 do modelo OSI, a camada de enlace. Eles trabalham com endereçamento MAC. Caso seja gerenciável, nós podemos administrar VLANs, que são LANs virtuais. Gerenciam o pacote de erro, mas não bloqueiam o broadcast. Eles podem possuir funções para Profinet, RT/IRT e Ethernet IP, IGMP. Os switches L3 realizam todas as funções do L2 e ainda mais. Eles conseguem ler os dados da camada de rede, gerenciar as rotas de endereçamento lógico, conseguem realizar a gerência da banda de comunicação e latência. Eles também propiciam a comunicação entre VLANs. Então aqui dentro desse dispositivo a gente possui duas VLANs nesse dispositivo e duas na baixa. Então essa VLAN aqui é como se fosse uma rede local completamente desconectada dessa outra rede local, o que aumenta a eficiência da comunicação e protege a informação. O switch do tipo L3 consegue comunicar entre VLANs. Os switches L4 ou superiores possuem todas as funcionalidades do L2 e do L3. Não é possível aqui comutar pacotes em redes. Eles têm a capacidade de distinguir protocolos de camadas superiores, como HTTP, FTP e etc. Ele pode tomar decisões a partir do protocolo UDP ou TCP, e pode tomar decisão de rota baseada em erros, latência e demanda da rede. As VLANs, a Virtual Local Area Network, é um recurso que permite a criação de redes virtuais, separando os dispositivos através de uma rede lógica. Isso permite a gerência individual de cada rede lógica, permite controlar o broadcast das redes e priorizar as mensagens. A utilização de VLANs eleva a segurança dessa rede. A VLAN é configurada na porta dos switches, então na saída do switch nós temos então a definição de quais portas pertencem a qual VLAN. Então o que nós temos aqui é que nós temos uma rede terminada em 20, 30 e 40, todas dentro do mesmo switch, de modo que a gente não tem a comunicação direta entre essas redes, evita a colisão de pacotes, maximiza a utilização de banda e aumenta a segurança. Do switch nós estamos mandando para um roteador que esse vai comunicar com a internet. O switch vai fazer toda essa gerenciação da VLAN, parecendo que a gente na verdade tem 3 conexões diferentes, mas todas dentro do mesmo aparelho, porque a separação que a gente vai ter é dentro de uma rede lógica. Aqui nós temos um exemplo da aplicação de VLANs. Nós temos uma VLAN 10, que é composta pelas portas 1, 2 e 3, que estão comunicando com esses 3 computadores aqui, que permite a comunicação dele com a internet e entre si. Uma VLAN 20, que está conectando esses 2 switches aqui e permitem acesso às câmeras, aos dispositivos de gravação e aos computadores que devem ter acesso a essas informações das câmeras para segurança. Então a gente tem uma separação lógica entre o sistema de segurança, dos computadores da segurança, os bancos de dados e das câmeras, e do sistema desses 3 computadores que estão realizando outras funções dentro dessa empresa que a gente está vendo aqui, de modo que a gente tem um aumento da segurança da informação aqui dentro. Agora nós vamos apresentar o firewall. São sistemas que, em hardware ou software, são utilizados para proteger a rede contra acessos não autorizados. O firewall vai gerenciar as permissões de acesso e a origem e destino dos dados. Ele vai permitir também a criptografia dos dados que a gente tem correndo dentro da rede. Por exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos equipamentos mais caros que a gente possui é um firewall especializado. A partir do momento da ligação do sistema na rede,
vários computadores ao redor do mundo tentam acessar as informações privadas dentro dos servidores da UFJF, na tentativa de criminosamente obter informações dos usuários do nosso sistema. O firewall, por sua vez, ele vai gerenciar quem tem acesso às informações e criptografar outras, de modo que essas pessoas mal intencionadas não consigam sucesso na obtenção dos nossos dados. Esse aqui foi o nosso material bibliográfico utilizado para a construção dessa aula. Nós chegamos ao final da aula 9, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até mais.